Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora. Eu sou o Felipe Barbosa, o cara do horror, do terror aqui do canal, que tá sempre por aqui com indicações, resenhas, vídeos especiais e vim aqui hoje para salvar a sua quarentena. Você que tá aí precisando de indicações para assistir em casa, eu vou te ajudar hoje a explorar um pouquinho o catálogo da Netflix, que eu sei que às vezes a gente passa o catálogo inteiro de séries e não encontra nada que chame nossa atenção só pela sinopse, né? Afinal, não é como se as sinopses da Netflix ajudassem muito nessa questão. Então, hoje eu trouxe 5 indicações de séries de terror e horror da Netflix, dando foco para séries que eu nunca indiquei antes aqui no canal. Curte esse vídeo então, compartilha com os seus amigos fãs de horror para manter eles em casa na quarentena e bora lá! A minha primeira indicação é uma série que me surpreendeu muito e que foi cancelada. Porra, Felipe, né? Como é que você começa a sua lista de indicações por uma série que foi cancelada? É que, tipo assim, eu não sou uma pessoa que acha ruim histórias com finais em aberto. Eu até gosto quando uma história termina e deixa pontas soltas pra gente resolver. Então, como eu gostei muito da primeira temporada de Chambers, eu prefiro encarar essa história como uma série que termina assim, sem final, e que o interessante é a gente acompanhar os conflitos da protagonista até aquele momento ali. Nessa série, a gente vai acompanhar a história de uma garota chamada Sasha, que passa mal e precisa de um transplante de coração. Aí a família de uma menina recém-falecida chamada Becky salva a vida da Sasha fazendo a doação de órgãos para ela. Depois disso, então, os pais dessa Becky se aproximam da Sasha e ela passa a involuntariamente reproduzir gestos e atitudes da menina morta e começa a acreditar que ela está sendo influenciada pelo espírito da Becky, inclusive a fazer algumas atitudes más, né? A Sasha entende então que ela precisa descobrir e esclarecer o que de fato aconteceu na morte da Becky, acreditando que assim o fantasma da menina vai deixar ela e o seu novo coração em paz. Só que essa é só a superfície da história. Logo a gente vai descobrir que existe uma seita bizarra ali naquela comunidade e que a tal da Becky fez parte de alguns rituais influenciada pelo pai dela. A Sasha vai descobrir que ela tá metida em umas coisas muito trevosa, gente. Então assim, eu curti pra caramba essa série porque ela traz alguns conceitos e modos de trazer uma história assombrosa muito originais. Além dos elementos sobrenaturais, a série de forma bem inteligente consegue ainda acrescentar o terror psicológico na trama, fazendo a gente ficar ansioso e também ficar tentando desvendar o que se esconde por detrás de certas atitudes bizarras dos personagens. Tem a incrível Uma Thurman no elenco e ela tá muito boa, então assim como eu disse, é uma recomendação com observações, porque a primeira temporada responde todos os segredos e mistérios da história. Sim, responde, nada fica sem resposta. Mas no final, você fica sem saber qual vai ser o fim da protagonista, porque a Netflix cancelou tudo. Então assim, eu não me arrependo de ter assistido e eu recomendo para quem não se importa com histórias com final em aberto. Mas vamos para uma série então realmente maratonável com finais fechados, né? Vocês já ouviram falar da série Slasher? Foi uma série que eu só me dispus a conhecer depois de ter assistido a 9ª temporada de American Horror Story, porque eu nunca fui muito fã de terror slasher, mas assim como eu curti a temporada de American Horror Story, eu curti essa série aqui e assim como a American Horror Story, é uma série com temporadas antológicas, ou seja, cada temporada conta uma história diferente. A primeira temporada ela tem como foco uma figura misteriosa conhecida como O Carrasco, que aterroriza ali a cidade fictícia de Waterbury, no Canadá. A gente acompanha uma artista que é a Sarah, que retorna com o marido dela para a cidade de Waterbury, onde ela se torna proprietária da sua própria galeria de arte. Ela tenta descobrir como e por que estão acontecendo uma série de assassinatos ali que remontam ao assassinato dos pais dela e de outros crimes locais. Essa primeira temporada faz muita referência à franquia clássica Pânico. Então assim, se você gosta de Pânico, é uma boa recomendação. Já a segunda faz referência a outros slashers clássicos também, como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Halloween. E a terceira eu confesso que ainda não assisti, mas eu pretendo ver. De qualquer forma, fica aí a indicação. O que eu gosto de série antológica é que se você começa uma temporada e não tá curtindo muito ela, você pode sempre pular para a próxima temporada e ver se ela é melhor que a outra. Então fica aí a dica.
Agora vamos pro terceiro lugar da lista. Uma série que nem precisava ser recomendada porque ela fez um sucesso tremendo. Mas caso você não tenha assistido, vai aí a recomendação. Assista A Maldição da Residência Hill. É uma série com uma narrativa muito rica, muito bem estruturada, com um jeito de te contar a história que te prende completamente. A gente acompanha a família Crane no verão de 1992, quando os pais Hugh e Olivia se mudaram com seus filhos Shirley, Steven, Theodora e os gêmeos Luke e Nell para a mansão Hill. O objetivo deles era reformar a velha mansão para depois vender ela por um preço mais alto. Só que alguns elementos sobrenaturais presentes na casa interferiram nos planos da família de maneira bem trágica e deixaram marcas profundas em todos eles. Décadas depois disso, então, acontece outro evento envolvendo a mansão Hill que volta a envolver a família Crane. Aí a gente vai acompanhar os irmãos já crescidos, adultos, tendo que lidar com vários fantasmas do passado, tanto no sentido psicológico quanto sobrenatural. A gente descobre então que a velha residência Hill estabeleceu uma ligação muito forte com a família Crane e aparentemente a casa quer todo mundo ali de volta. Sabe aquele tipo de série que te conta uma história fora da ordem cronológica, intercalando ali cenas do passado e do presente? Essa é a especialidade da Maldição da Residência Hill. E o jeito que todo quebra-cabeça dessa história é montado é muito inteligente. E é, na minha opinião, a maior qualidade dessa obra. Ela também serve para quem gosta de um drama familiar, porque a tensão psicológica aqui é forte, tem cenas pesadas, cenas bem tristes, mas se a sua família é fã de terror, se você tá passando essa quarentena junto com seus irmãos, é uma série que eu recomendaria para assistir entre irmãos. Ver essa série com a sua família é com certeza uma experiência muito interessante. E também é uma série antológica, né? A história da primeira temporada termina ali mesmo e vai ter segunda temporada ainda, mas vai ser com uma história completamente diferente. Agora eu trouxe aqui como indicação uma série que não é antológica, mas que é completamente maratonável, porque ela já terminou há muitos anos. É uma série que fez certo sucesso lá na época em que ela estreou, mas que depois deixou de ser comentada. Então eu sei que tem muita gente que não conhece Hemlock Grove. Ela estreou em 2013, sendo adaptação de um livro do autor Brian McGreevy e trazendo ali a história da cidade fictícia de Hemlock Grove, na Pensilvânia. A série começa quando o personagem Roman Godfrey, que é interpretado pelo incrível Bill Skarsgård, o ator que viria interpretar aí o Pennywise. Esse Roman, ele é herdeiro de uma família rica, a família Godfrey, e ele faz amizade com o recém-chegado Peter Rumansick, que diz para os amigos dele que ele é um lobisomem. E aí os dois trabalham juntos para esclarecer alguns assassinatos recentes, enquanto descobrem os segredos mais sujos da cidade. No meio desses segredos, a gente vai ter muita referência a criaturas clássicas do horror, como o Frankenstein e o Drácula. Então, para quem é fã de Penny Dreadful, vocês devem curtir essa série aqui também. Só que assim, já estejam avisados que para curtir a história, você tem que estar pronto para absorver uma mistura gigantesca aí de mitologias e seres, porque tem um conjunto louco aí de lobisomem, anjo, cigano, até engenharia genética no meio. Não é uma série que vai te dar medo ou te passar susto, mas vai te entreter com uma boa história e com ótimas atuações. A série tem 3 temporadas e, embora ela tenha terminado na época porque ela foi cancelada, a produção decidiu dar um final para cada um dos personagens, então tem final para todo mundo aí. Antes de ir para minha última indicação, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do canal. A gente vai estar cheio de recomendações e indicações especiais durante essa quarentena, então fica de olho no Toga. Gente, para a última indicação aqui, eu deixei uma série Guilty Pleasure. Já viram aquele tipo de série que é meio ruim, mas que é um ruim que ao mesmo tempo é bom? Esse é o meu caso com a série Eu Vi. Uma série que se baseia completamente no marketing de ser baseado em fatos reais. Sabe aqueles documentários em que alguém conta uma história e que alguns atores fazem uma simulação daquilo que a pessoa está contando? Então, é basicamente isso que acontece na série. A gente acompanha pessoas reais que se sentam com amigos e familiares para revelar suas experiências com experimentos sobrenaturais. E geralmente eles são entrevistados ao lado de amigos que estão ali para atestar a veracidade dos fatos, sabe? Meio que para tentar provar que aquilo ali aconteceu mesmo.
De maneira geral, as histórias seguem os típicos clichês de assombrações verídicas, né, com fantasmas que são bem persistentes e fenômenos inexplicáveis que sempre geram algumas interpretações parciais ali na gente que está assistindo. Mas eu tenho que admitir que é uma série que me ganhou pela tosquice. Eu curti muito algumas das histórias e me lembrou muitos tempos em que o meu hobby de criança era assistir os episódios de Linha Direta, ou então os episódios de Lendas Urbanas do Gugu. Saudades, saudades. Gente, eu vou aproveitar a tosquice e deixar uma indicação bônus aqui pra vocês. Se vocês curtem essa vibe, o reality show, assistam na Netflix também o programa Grite Você Está Sendo Filmado, que é o programa de pegadinhas de terror estrelado pelo Gaten Matarazzo, que é o Dustin de Stranger Things. É um reality show que se vende como o programa de câmera escondida mais bem elaborado do mundo. E assim, realmente as pegadinhas, os cenários, os atores, a forma como eles escondem as câmeras e gravam os atores, é tudo muito bem montado. Não, sério, eles fazem umas filmagens dignas de séries de TV, sem que as vítimas das pegadinhas percebam que elas estão sendo filmadas. E todas as pegadinhas são baseadas em histórias de terror. Tem algumas muito macabras, então se você é fã de terror e horror, você vai curtir ver a galera se borrando de medo. Tem um episódio, que eu acho que é o primeiro inclusive, de uma garotinha na casa que tem um ursinho de pelúcia amaldiçoado. Gente, eu achei muito creepy e eu ri pra caramba. Assistam que vale muito a pena. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Deixem aí também as suas recomendações que eu quero saber. Um beijão e tchau!